então, nenhuma operadora de grande porte, vamos dizer assim, uma operadora que investisse, levou esse produto à frente, porque é um produto que ele é o inverso do plano hospitalar, ele só tem o ambulatorial, né? Então, para a gente lembrar, quais são os produtos que a ANS permite que as operadoras trabalhem? Você tem o plano obstétrico, você tem o plano ambulatorial, você tem o plano obstétrico, ambulatorial e hospitalar, e tem o só hospitalar, são 5 produtos. Normalmente, as empresas trabalham com o plano obstétrico, hospitalar e ambulatorial e o hospitalar. Agora, somente ambulatorial, praticamente a Livre está assim, inaugurando esse mercado, vejo eu, assim, né? E ele tem características muito próprias, né? Sobre essa relação entre o cliente e ele precisar de uma internação nesse hospital, caso ele venha precisar, caso ele sofra um acidente. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa parte com relação a essa nova modalidade de produto, que pode ser uma boa opção para aquele cliente que queira uma boa rede, bons consultórios e laboratórios, e queiram também economizar valores em relação a um produto equivalente completo, né? Então, eu acho que para a gente é uma opção a mais que você tem para conversar com o nosso cliente, ok? Então, quem vai fazer o treinamento é o Renato, que é o gestor da Livre. Eu gostaria que as perguntas que foram feitas, vocês colocassem no nosso chat, e a Vera, que é a nossa coordenadora, ela vai respondendo, ela vai colocando as perguntas para o Renato responder. E assim, acho que a gente consegue conduzir e fica mais fácil. Eu entendo que vai haver várias perguntas, porque é algo novo, né? Já temos 55 pessoas na sala, eu acho que vai ter bastante perguntas a respeito, então a gente organiza dessa forma e vamos seguir com o treinamento, tá bom? Bom treinamento a todos. Obrigado. Vamos lá, Renato. Bom dia, pessoal. Prazer, sou Renato Fernandes. Estão me ouvindo bem, né? Sou Renato Fernandes, gerente comercial da Livre Saúde, uma operadora nova no mercado que vai estar trazendo novas soluções, como o Lino já disse para vocês. Hoje vou apresentar para vocês os diferenciais de nosso produto, que já está apto para comercialização, principalmente, então, da linha PF, que vocês já podem estar comercializando hoje como uma nova opção no mercado, tá? Eu vou abrir a apresentação aqui. E até eu adiantei no chat, tá, gente? Eu coloquei o link, que no link, quem quiser tabela, rede, já consegue direto pelo site da Livre. Eu coloquei no chat que vocês conseguem, até a apresentação, conseguem estar baixando já também. Aí eu vou apresentar a tela inteira aqui. Vamos ver se vocês vão estar conseguindo ver bem. Está aparecendo para vocês já a apresentação? Sim. Fechado. Qualquer coisa, então, eu estou vendo só a tela da apresentação, então qualquer coisa, quem é a Vera, né? Então a Vera que vai fazer essa parte da gestão, então qualquer coisa que ela me interromper, qualquer dúvida, não tem problema, pode falar, que aí eu vou explicar. Bom, aqui a gente está entrando, então, né, sobre essa operadora que vocês, alguns já devem conhecer, outros não, uma operadora nova, que é a Livre Saúde, né? A Livre Saúde que foi fundada em 2021 e que foi aberta agora para comercialização, né? Praticamente agora, vamos dizer assim, né? No último trimestre foi aberta para começar as vendas, é uma operadora nova, uma segmentação ambulatorial que eu vou explicar para vocês. Então, foi fundada em 2021, porém, para comercialização foi depois, né? Devido àquelas questões de registro de produto na ANS, abertura da operadora, questão de documentação. Então, agora que está apta para comercialização. Ela atende 100% do rol de procedimentos da ANS na segmentação ambulatorial, né? Então, existe essa segmentação na ANS que está sendo começado a explorado melhor pela Livre, e tem uma operadora que já tem a registro na ANS, claro, conforme o número que já exibe aqui na tela. Então, foi fundada em 2021 e agora tem todos os pré-requisitos para começar a comercialização. Aí vamos de cara já começar no que se trata a segmentação ambulatorial. Então, vamos lá. Na segmentação ambulatorial, vai cobrir consultas e exames? Vai cobrir consultas e exames. Terapias e tratamentos ambulatoriais? Também. Então, tratamentos
Também, porque assim, vamos pegar o que não tem a cobertura. É internação clínica ou internação cirúrgica e parto. Então, quais são as duas coberturas que não entram na segmentação ambulatorial? A internação e o parto, né, que entra na parte hospitalar. Dentro da Livre, então, somente essas duas coberturas não terá, devido ao valor agregado que ela vai ter no produto, e em relação a todos os outros itens, sim. Por exemplo, ela teve internação, mas posteriormente vai precisar de um tratamento oncológico, tratamento de câncer, ou terapia, RPG, qualquer tipo de terapia. Ela vai voltar para a Livre, porque a Livre dá essa cobertura. Consultas e exames também está na cobertura. Pronto-socorro também, tá, gente? Então, além de consultas, exames, terapias e tratamentos, o pronto-socorro presencial também atende, tá, gente? A gente vai chegar nesse X da questão, então, que é o quê? O cliente passou mal. Ele pode ou ligar no nosso pronto-socorro digital, que é 24 horas, tá, gente? Ele pode falar via vídeo com o médico, ou se for algo urgente, ele também pode ir no pronto-socorro presencial, sem nenhum problema, né? Quer dizer, mesmo não sendo tão urgente, mas ele vai ter atendimento no pronto-socorro presencial. Qual que é a limitação do pronto-socorro presencial? Ele tem um atendimento em observação até 12 horas. Então esse é o atendimento. Ele vai ter o pronto-socorro normal, vai ter até 12 horas de atendimento. Porque posterior a isso, se caracteriza o quê? Se tiver que ficar mais do que 12 horas no hospital, seria algo que seria uma urgência, que seria uma internação ou até uma possível cirurgia, de acordo com a avaliação médica. O que a Livre faz nesses casos? Deu 12 horas, ele vai ser despejado para o hospital? Não. A Livre Saúde, ela é uma empresa subsidiária de uma empresa maior do grupo, que é o MedSalva, que já realiza com expertise essa solicitação há anos, que está fazendo essa remoção hospitalar para um hospital público. Então, vamos supor, vai precisar de uma internação ou vai evoluir para uma cirurgia, o cliente que está lá, o beneficiário, né, passou mal, o médico viu que vai precisar de uma cirurgia, ele vai avisar para a Livre, que a central da Livre vai estar fazendo o quê? Um direcionamento. O que vai acontecer? Tecnicamente, para ele não vai mudar, ele não vai ficar sem atendimento. A Livre vai buscar dentro dessas 12 horas e já respondendo uma pergunta, mesmo que passe 12 horas, vai poder continuar no pronto-socorro, porque a Livre tem a responsabilidade de encontrar, né, uma vaga no SUS, a vaga direta, tá, de internação, tá? Então, ele está internado, está nesse mundo da cirurgia, vai ter a cobertura, aí a Livre vai fazer o quê? Vai ter a cobertura pelo CRUS, né? Vai fazer essa remoção para onde tem vaga. Então, pela própria Livre, a central vai buscar já direto onde tem vaga. Ao invés de deixar no hospital para ele pegar a senha, fazer todo o processo, não, já vai direto no hospital público que tem a vaga para ele estar fazendo internação. Ou cirurgia, né? Ou os dois. Então, a Livre vai fazer essa remoção. Então, tem 12 horas de atendimento no hospital credenciado. Se evoluir para uma internação, o cliente pode ter a segurança que não vai precisar fazer nada. A Livre vai fazer esse transporte, né, vai fazer essa remoção desse beneficiário interhospitalar, né, vai tirar ele lá do hospital credenciado e vai levar para o hospital público. Aí vamos pegar casos extremos, né? Bom, primeiro, como vocês sabem, uma internação acima de 12 horas é um caso, geralmente é 1% dos casos ou menos, né? Então, caso passe 12 horas, a Livre vai fazer, pode ser até antes, tá? Antes das 12 horas, a Livre já vai procurar vaga no SUS para encaminhar ele direto. Vamos pegar uma situação que não achou vaga. Geralmente tem vaga, né? Ainda mais durante 12 horas vai conseguir uma vaga, mas vamos imaginar que não encontrou vaga. Enquanto não encontrar vaga, a Livre fica com o beneficiário dentro do prestador credenciado. E não vai vir a conta para o beneficiário depois, tá, gente? Então, ele tem essa cobertura e essa segurança. Mesmo que não ache uma vaga no SUS, ele vai continuar sendo atendido mesmo após as 12 horas. Então, ele tem essa segurança na hora que ele vai mais precisar de uma, que é o pronto-socorro, né? E se for uma cirurgia, pegar o caso extremo do extremo, né? Que eu sempre cito também, que é o caso que ele vai precisar de uma cirurgia, e não vai aguardar a remoção hospitalar. Não dá tempo, né? O médico determina que durante a remoção ele não vai conseguir. Aí, nesse caso, a própria... Oi? Renato, deixa eu te interromper um pouquinho. Sim. Você tem mais pessoas na sala, não tem? Tem mais pessoas na mesma sala que você? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu pedir. É porque está dando interferência.
É o som externo, né? Peraí. O Roberto, avisa. Ah, pronto. É que eu tô pronto aqui, tava vendo aqui. Agora tá conseguindo me ouvir bem, né? Ainda, Tá me ouvindo bem agora, né? sim, porque estava dando na tua voz. Fechado. Eu estava falando da parte da internação, né? A internação. Então, caso vá precisar evoluir para uma internação acima de 12 horas, né? Eu disse que a gente faz essa transferência de vaga e não tem problema que a gente vai encontrar quando já tiver vaga no SUS, tá, gente? Então, quando já tiver vaga no SUS, a gente vai transportar. Durante esse atendimento, vai permanecer na livre e não será cobrado caso passe de 12 horas. Agora, vamos pegar uma situação que é mais extremo, né? Que seria o quê? Ele precisar da cirurgia antes dessa remoção, não daria tempo para remoção hospitalar. Aí, nesse caso extremo, como você sabe, já é uma própria regra da ANS, né? O beneficiário não pode ir em óbito na mão, digamos assim, da operadora. Então, seria coberto o atendimento mesmo sem a cobertura da cirurgia. Mas isso seria o quê? Um caso extremo, que ele não pode aguardar nem a transferência, mesmo tendo vaga no SUS e precisa da cirurgia. Então, nesse caso, aí sim já seria coberto a cirurgia devido à urgência, tudo bem? Tudo bem, mas eu preciso te falar novamente. Tem ruído na sua sala. Deixa eu ver aqui, que aí eu vou tentar transportar aqui para a sala aqui, que aí eu falo com vocês pelo microfone. Eu acho melhor. Eu vou tirar a apresentação e já vou colocar novamente, só um momento. Que a moça passou, estava 1.382,99, né? Aí agora com 20% de desconto foi para 1.045. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Pronto. Eu entrei pelo notebook, gente, eu vim para a sala É que eu estava no setor também, eu pensei que não ia fazer tanta interferência, né? Mas fez interferência. Então, eu tô na sala de reunião agora. Eu vou apresentar para vocês, então, agora, continuar de onde eu parei, né? Deixa eu entrar aqui agora. Será que perderam alguma coisa? Alguém ficou em dúvida de alguma coisa? Quer que ele volte um pouquinho?
Eu vou voltar na parte de cobertura, né? Que é a parte principal, que é a segmentação ambulatorial, né? Que é a parte de cobertura. Livre Saúde. Agora eu vou espelhar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Apresentar, tela inteira, compartilhar tela. Vocês estão conseguindo ver bem, né? Sim, Renato, Certo. E agora ouvindo bem também, né? com certeza, agora melhorou. Agora estou na sala de reunião, então tá bem em silêncio. É que eu estava bem na minha mesa, né? Então, o setor, né? Então, tem o barulho, não tem jeito, né? Então, agora, como eu estou na sala de reunião, o som está mais nítido. O que eu estava falando para vocês, então, né? Voltando ao X da questão. O que é a segmentação ambulatorial, né? É o plano que vai dar assistência para o beneficiário em consultas, exames normalmente, terapias e tratamentos normalmente. Tem esse mais 9 mil medicamentos, que é o medicamento sem custo, que é um diferencial que eu vou mostrar para vocês, que só a Livre tem, tá? Mas eu vou mostrar mais para frente. E tem o pronto-socorro digital, que é a telemedicina. É bom citar também que a gente tem o pronto-socorro via videoconferência, com o clínico geral 24 horas por dia, e o X da questão, que é o pronto-socorro. Temos o pronto-socorro? Temos até 12 horas. Aí eu vou voltar, né, de onde eu estava falando. O que acontece? Se o beneficiário passa mal e vai no nosso pronto-socorro, ele vai ter o atendimento normal em até 12 horas. Não necessariamente a gente vai ficar esperando as 12 horas, mas o que acontece? Se o médico, quando fizer o atendimento dele, verificar que ele precisa de uma cirurgia ou uma internação, os dois itens que a Livre não cobre, né? Que não é o plano que é ambulatorial, mas não é hospitalar com obstetrícia. Então, ele não tem internação e não tem parto. Então, o que aconteceria? O médico já avisa para a central da Livre, e a central da Livre manda uma ambulância para remover o beneficiário e levar para o hospital público. Quando isso acontece? Somente quando eles acham vaga no SUS. E se não achar vaga no SUS? Enquanto não achar vaga no SUS, ele permanece sendo atendido dentro do hospital, credenciado nosso, sem gerar um custo adicional. Então, não tem esse problema. E eu estava dizendo antes de finalizar, né, que eu vim lá da minha mesa para a sala de reunião, que assim, pegando o caso extremo do extremo, é aquele caso que o beneficiário precisa fazer uma cirurgia e está no credenciado da Livre, só que a Livre não cobre cirurgia. Nesse caso, se o médico determinasse que era urgência, aí sim seria coberto. Porque entra naquela regulamentação da INES que, né, o beneficiário não pode ir a óbito por uma questão nem de carência, nem de cobertura, porque a gente está falando de uma vida, né? Então, quando é algo tão urgente, claro, vai ter a cobertura normal. Mas referente ao pronto-socorro, então tem um atendimento normal, sempre que ele passar mal, ele pode ir do pronto-socorro presencial, tem essa questão das 12 horas, porque não tem internação. Então, se ele vai lá, pronto-socorro é atendido, que é no pronto-socorro, digamos aí que é 80% dos casos, ele vai já resolver no próprio pronto-socorro, tudo bem. Se vai evoluir para uma internação ou por uma cirurgia, a central da Livre entra em ação, porque ela vai ter que fazer essa ponte com a vaga do SUS. Tudo bem? Que aí já é uma vaga direta, que ele vai para um hospital que a própria Livre leva em ambulância em caso de urgência, tudo bem? Que é essa caso que vocês podem ter mais dúvidas, né? Então. Pode seguir, Renato. Eu não tenho nenhuma pergunta ainda. Fechado. Então, continuando. Ambulância, eu citei ambulância. A Livre tem cobertura ambulância? Sim, 24 horas. Por ser atrás aí do grupo MedSalva, que é um grupo que já realiza com expertise
essa demanda há anos, é algo que a Livre já conhece. Então, assim, precisou de uma ambulância, a Livre vai enviar uma ambulância que vai lá com envelopado Livre, vai atender ele dentro da área geográfica de contratação do plano, que é grande, eu vou mostrar para vocês, que é São Paulo e região de São Paulo, Guarulhos, ABC, não precisa estar no endereço residencial, estando num endereço dentro da área geográfica e necessitar de ambulância, né? Então, se ele fala no pronto-socorro digital, que é 24 horas, ou se ele liga na nossa central, eles mandam ambulância em caso de urgência. É igual o SAMU, né? Então, em caso de urgência, é enviada a ambulância da Livre também. Médico da família, o conceito médico da família muitos já conhecem, né? O que acontece? A gente vê que muitos beneficiários acabam passando, fazendo um exame indevido, passando vários especialistas antes de saber o real problema. A Livre tem também o conceito médico da família. Então, desde a primeira consulta, e vai sempre marcando, ele vai ter um médico gestor de cada beneficiário, né? Então, cada família vai ter um médico que vai ter o prontuário eletrônico daquela vida. Então, quando ele passar algum diagnóstico, algum exame, ele vai colocando no sistema, porque ele vai ter aquele histórico. Então, sempre que surgir alguma coisa nova, ou um diagnóstico novo, o médico da família vai ter mais propriedade para tratar com aquele beneficiário que um outro médico credenciado novo que não tem esse prontuário. Então, qual que é o conceito? Ter uma melhor gestão dos beneficiários e ter aquele histórico do que aquela vida já fez de exame, quais CIDs ela já teve, se ela tem pré-existente, ele vai saber melhor avaliar o problema daquela pessoa por ele já ter um histórico, né? Muitas vezes o médico não consegue saber o que a pessoa tem, pode só passar um exame, mas não tem o histórico dela para saber melhor do que se trata. Então, com o médico da família, a gente resolve esse problema, até diminui o tempo da pessoa de, às vezes, estar fazendo exames desnecessários ou passando especialidades desnecessárias. Então, sempre ela vai marcar consulta com o médico da família, mas assim, ele só vai falar com o médico da família? Não, o médico da família é um gestor, mas assim, precisa de um cardio, precisa de um dermato, que ele é um clínico geral, né? Precisa passar no pneumo. Todas as especialidades, de acordo com o diagnóstico do beneficiário ou o que ele solicita, o médico passa um encaminhamento que ele pode marcar na nossa rede credenciada. A nossa rede credenciada, que eu vou mostrar para vocês, que é vasta, tá? É uma ampla rede credenciada, então ele tem acesso, só que a gente tem um conceito de sempre passar pelo médico. Se ele quiser marcar uma especialidade direto no hospital, vou pegar, por exemplo, o Hospital São Camilo, a gente tem rede. Nos hospitais, como o nosso plano é ambulatorial, também atende consultas e exames, tá? Geralmente os planos de operadora atendem só o pronto-socorro, o nosso também atende consultas e exames. Então, se ele for lá no São Camilo e querer marcar um dermatologista, vai conseguir? Vai conseguir. Só que aí o que faz? Para ser um fator moderador, não um fator de coparticipação em si, um fator moderador para sempre utilizar o médico da família, caso ele vá direto no Hospital São Camilo, marca um dermato sem passar pelo médico da família, ele paga a coparticipação de R$50. Então, o plano tem coparticipação? Sim. É R$50 só em caso de consulta que não passa pelo médico da família. Exame paga? Não. Pronto-socorro paga? Não. Terapia paga? Não. Só em consulta, no caso de não passar pelo médico da família. É um fator moderador para ele sempre passar, porque quando ele passar pelo médico da família, a gente vai ter aquele prontuário eletrônico que vai conseguir atender ele de uma melhor forma, né? É para ter um atendimento melhor com as vidas. Mas a cobertura ele vai ter, né? Vai pagar com a participação, mas vai ser atendido sim, né? Se ele for no credenciado e quiser marcar qualquer especialidade direto, vai conseguir, porque o plano tem esse credenciamento. Pronto-socorro digital, como eu falei, né? Tem ambulância que é 24 horas, né, dentro da área de contratação, e tem um pronto-socorro digital que é o quê? Você entra no aplicativo Livre, coloca pronto-socorro 24 horas, aí você vai estar lá na fila. Você é o número 2, você é o número 1, e cai via videoconferência, tá? Com o médico clínico geral, e você vai passar o que você tem. Então, às vezes, você precisa... relacionado a algum problema, qualquer coisa que você tiver, você vai conseguir. E esse médico, que não é o médico da família, né? Que é um médico da família, é aquele que você marca uma consulta eletiva, né, faz um acompanhamento. Mas o plantonista, né, 24 horas, é uma equipe de médicos sempre, provavelmente, que vai atender um médico diferente. Porém, como é o médico da Livre, né, porque é de um pronto-socorro, dentro do sistema ele vai ter acesso a todos os diagnósticos que, mesmo que o médico, então ele vai ver lá as consultas que ele fez,
da família tem, ele vai conseguir estar fazendo esse atendimento. E esse é 24 horas, né? Então, se ligar 3 horas da manhã para vídeo por... Renato, acho que a internet dele falhou, só um minutinho. Ele deve estar falando. Renato, Olha, falar, hein? Aí é difícil, hein? Já é. Vocês estão conseguindo me ouvir bem ou voltou agora? Estão me ouvindo? oi, Renato. Sim, você saiu da sala, a sua internet falhou. Ah, tá. É que eu estou na sala, eu coloquei a internet do celular, que eu vim pelo notebook, né? Mas vocês pegaram... Aí parou de geral para vocês, foi isso, né? Sim, volta um pouquinho, você Foi estava aqui? falando. Isso, exatamente. Ah, tá, desculpa, gente. Mas é qualquer coisa, então beleza, vou checando aqui, vou perguntando se eu estou online aqui. O pronto-socorro digital, eu estava falando pronto-socorro digital, então, 24 horas, tá? Então, aqui não tem muito segredo, então, qualquer hora do dia, 3 horas da manhã, ele quiser falar com um médico clínico geral, ele vai conseguir, e é um médico que vai ter todo o histórico daquele beneficiário. Então, o seu cliente vai ter aquele histórico, aquele médico que atender vai se falar com melhor propriedade, porque ele vai ver o histórico de consultas, exames, a mesma visão que o médico da família tem, tá, gente? Então, é legal também que o médico de plantão, por videoconferência, por vídeo, né, ele vai ter todo o histórico daquele beneficiário, então qualquer solicitação, ele também vai fazer um bom atendimento, porque ele vai ter o histórico daquela vida, tá? 24 horas também, então também possui a telemedicina. Aí o aplicativo livre, tá me ouvindo ainda, né, Vera? Sim, Renato. Fechado, a cada slide, então, uma pergunta. O aplicativo livre, então, por aqui vocês vão conseguir resolver todas as questões, vai ter o pronto-socorro digital 24 horas, vai ter até conseguir ver o histórico com o médico da família, vai ter urgência e emergência, vai ter até orientação em enfermagem. Tem os médicos, né, que é por videoconferência, e tem por telefone também orientação em enfermagem, né? Então, às vezes, como aplicar algum medicamento, alguma dúvida de enfermagem, também tem uma equipe de enfermagem. A parte de medicamento que eu vou explicar para vocês, que é o medicamento sem custo, que tem só na Livre, eu vou mostrar para vocês no próximo slides. E o boleto, né? Boleto e carteirinha, o básico, também tem no aplicativo, tá, gente? Então, o aplicativo Livre Saúde é bem completo e por lá vocês vão conseguir todas as solicitações referente ao uso do plano. Sistema abrange, então abrange um acordo entre operadoras, né? O acordo entre operadoras, que várias operadoras possuem parceria, a Livre também faz parte dessa parceria. Então é assim, a Livre atende São Paulo, os municípios que eu vou mostrar. Se for caso de urgência e emergência em trânsito, digamos que quase a nível nacional, são 16 estados que a Abrange tem um atendimento na rede lá, ele vai ter um atendimento de urgência e emergência. Então, se ele está em Minas Gerais a Livre não possui nenhum credenciado, mas vai conseguir ter o atendimento de urgência e emergência, porque a Livre faz parte desse acordo entre operadoras que é o Abrange. Então, digamos que é quase nacional para urgência, porque possui essa parceria com a Abrange também, tá, gente? Então, é bom citar, porque
Às vezes o cliente pode estar viajando, aí ele precisa do atendimento durante o trânsito, que é algo de urgência, ele vai conseguir através do sistema Abrange. Ainda me ouvindo, né, Vera? Sim, Renato, pode seguir. Fechado. Medicamento sem custo, gente. O que que é? Vocês sabem que todas as operadoras têm aquela desconto em farmácia por ter o plano de saúde. A Livre também tem, só que ela tem um diferencial a mais. Ela dá um crédito mensal de R$ 200. Como funcionam as regras? É um crédito mensal, então se você gasta R$ 100 esse mês que vem volta 200, não é acumulativo, né? Então não é 200, 400, 600, sempre vai se renovar até R$ 200, que é o teto. Quais são os critérios para solicitar? Se uma solicitação de um médico da Livre, vai ser um medicamento genérico. Então, o médico da família passou um remédio, vou conseguir. Chamei uma ambulância e a ambulância... O médico da ambulância, né? Esse vai ser poucos casos, mas o médico da ambulância me receitou um medicamento. Vai conseguir também. E o médico plantonista, que é o pronto-socorro digital 24 horas. 3 da manhã, eu estava tossindo muito, espirrando, liguei via videoconferência de madrugada, falei com o médico, ele me receitou, né, um medicamento específico e ele vai ter essa cobertura sendo genérico. Então, sendo o médico da Livre, tanto o pronto-socorro digital, que vai ser qualquer hora, 24 horas, o médico de agendamento, que é o médico da família, ou o médico na ambulância, ele vai conseguir utilizar esse crédito de R$ 200 mensal. Medicamentos genéricos, tá? E é uma lista enorme, é mais de 9 mil medicamentos. Então, basicamente, pega todos aqueles medicamentos necessários, até de uso contínuo, ele vai conseguir ter esse tratamento. Então, às vezes é um cliente que precisa de um medicamento específico todo mês está utilizando, a gente sabe que tem alguns medicamentos, às vezes, que passam até de R$ 100, que a pessoa tem que fazer um uso contínuo todo mês. Que pode ser do ortopedista. Minha mãe mesmo precisa de um medicamento que é mais de R$ 100, eu não lembro qual o nome, mas é de ortopedista que ele passou para ela para os ossos. Então, é um medicamento que ela tem que estar mensalmente utilizando. Então, vocês vão ter clientes assim do mesmo jeito, e com a Livre vai ter esse crédito de R$ 200. Então, é um valor muito interessante, né? É um benefício muito interessante para vocês estarem oferecendo também, porque ele vai ter uma boa economia financeira utilizando isso. A gente sabe que tem aquela economia de plano de saúde de comprar medicamento em farmácia, mas que já está ficando comum, que às vezes a própria farmácia já dá o desconto se você criar um cadastro, né? Então, a Livre está fazendo algo diferente, né? Que é dar um crédito realmente, que a pessoa vai utilizar R$ 200 mensalmente, ok? Ok, Renato, pode seguir. Fechado. Eu vou apresentar a rede credenciada para vocês. Não vai ser 100% da rede. Eu vou apresentar os principais nomes, tá? Tem no site que eu deixei aqui, depois vocês vão conseguir baixar a rede, mas eu vou apresentando para vocês os principais nomes, tá? Então, vamos lá. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta antes da rede. Claro. Pode ser em qualquer farmácia o crédito de medicamento? Desculpa, é uma parte importante que eu não citei. Quem faz essa questão com a gente é uma empresa chamada eFarma. A eFarma é uma empresa que tem parcerias com as drogarias, com as farmácias, que consegue, já fica em sistema esses R$ 200. Se na farmácia a pessoa colocar a carteirinha, já vai aparecer esses R$ 200. Quais são os principais nomes de farmácias que a eFarma tem parceria, que é a empresa que tem a parceria com a Livre, a eFarma, que intermedia para a gente? Ultrafarma, Drogaria São Paulo, Bifarma, Farmelhor. Então, só 2 nomes grandes que não tem, que por enquanto eu não vi na rede: Droga Raia e Drogazil, que é um grupo específico. Esses não consta, mas vários outros que, inclusive, tem a indicação geográfica no aplicativo das farmácias que tem convênio. A gente sabe que só Ultrafarma, por exemplo, vai ter em basicamente todas as regiões, mas não é só Ultrafarma. Tem a Drogaria São Paulo, que abrange bastante também, Farmelhor, Bifarma, tem alguns nomes de farmácia que dependem da região, mais conhecido também, que às vezes é mais de uma região, que também tem parceria com a eFarma. Peguei esses 4 nomes principais, mas tem diversos outros, tá? Os 2 principais que eu vi que não entra é só Droga Raia e Drogazil, ok? Ok, Renato, pode seguir. Fechado. Rede credenciada, tá, gente? Então, eu vou apresentando para vocês os hospitais,
Aí, para não citar sempre, vocês já vão saber agora. Consultas e exames também tem dentro do hospital, tá? Então, São Camilo, a gente tem o São Camilo Pompeia, ele tem um pronto-socorro em até 12 horas, todos vão ser até 12 horas, né? Conforme eu falei do plano ambulatorial, vai ter o atendimento normal, e todos têm a opção de consultas e exames dentro do hospital. Então, quando o médico da família marca uma consulta, passa um encaminhamento para o gastro, aí vai poder marcar no Hospital Presidente, no Hospital São Camilo, ou nas outras redes que eu vou mostrar aqui, tudo bem? Consultas e exames se realiza dentro do hospital. Então, a gente tem o Hospital São Camilo, na Zona Norte aqui, né, Pompeia, Zona Oeste, né, desculpa. Aí tem o Hospital Presidente, na Zona Norte. Aí tem o SEMA, que é especialista em oftalmologia otorrino, né, na Zona Leste. O São Miguel, na Zona Leste, também tem credenciamento. O Dei Hermelino Matarazzo, o Previna Mogi. Aí entra os hospitais da Plena Saúde que a gente tem cobertura. Franco da Rocha, o Previna Taipas também, o Arujá, que é 24 horas, o Plena Saúde Arujá 24 horas, então a gente tem cobertura com esses hospitais da Plena. O Portinari na Zona Oeste, que é um hospital solicitado, também temos credenciado. E aqui eu vou começar os do GNDI. Os do GNDI a gente tem praticamente todos, exceto o Salvá-los. Então a gente tem o Hospital Bosque da Saúde, temos o Nossa Senhora do Rosário da Zona Norte, temos o Santana Mogi, o São Bernardo, que fica no ABC, né? O Hospital Guarulhos, Cruzeiro do Sul da Zona Oeste, o Femiri Taboão, o Nova Vida, né? Zona Oeste Itapevi, e entra também o Pronto Socorro Barueri, Zona Oeste. Então, todos esses hospitais já têm credenciamento também. Aí, além deles de fazer consultas e exames, também tem o doutor consulta. O doutor consulta vocês conhecem já através do Cuidar-me, né, que já possui a sociedade com eles, mas a Livre Saúde também possui essa cobertura, todas as unidades do doutor consulta. Então, quando ele vai marcar uma consulta no doutor consulta, ele cria um cadastro no site, pode ser pelo site, que quando ele coloca o CPF, o próprio sistema do doutor consulta vê que o CPF... Renato, você fechou seu áudio. Renato, seu áudio está fechado. Tá mesmo interrompido, pior que eu não apertei nenhuma tecla, né, mas Você tá me ouvindo? estava falando do doutor consulta. Ah, fechado. Então, voltando. Doutor Consulta, temos todas as unidades credenciadas, tá? Então, assim como a concorrente, a gente também possui todas as unidades com credenciamento com Doutor Consulta. Então, tanto consultas, exames, em todas as faturas, desculpa, em todas as redes vai possuir essa cobertura, tá? Então, quando ele faz o cadastro no site, coloca lá o CPF, vai aparecer, quando ele for marcar consultas, geralmente lá já aparece o valor, vai aparecer R$0 e vai aparecer uma tarja escrito coberto pela Livre, porque a Livre possui essa parceria com o Doutor Consulta, então ele consegue utilizar toda a rede também, ok? Além do doutor consulta, a gente tem, eu já falei dos hospitais que tem consultas e exames, já falei do doutor consulta que tem consultas e exames, então essa parte ambulatorial, vocês verem que ele vai ter uma ampla rede para atender ele, né, que é muita opção. E exame a gente dá mais opção ainda. Então, além do doutor consulta e além dos hospitais, ele pode marcar os exames no AMAIS, que é um nome bem reconhecido, um nome forte aqui em São Paulo também, o laboratório FEME, que é uma referência para o atendimento da mulher, e o Lavoisier, que também já é bem conhecido, que tem bastante unidades aqui em São Paulo. Então, vocês verem que essa parte de consultas e exames, ele dificilmente terá um atraso ou uma demora, né? Porque ele tem muita opção de estar marcando em hospital, e no doutor consulta, tá fazendo os exames ou no próprio doutor consulta também, ou no hospital, ou marcando nesses diversos unidades desses 3 nomes aqui, né? A gente pega a Lavoisier, a mais e FEME, vai ter uma cobertura muito grande para estar marcando exames, né? Então, dificilmente ele vai ter uma queixa de não estar conseguindo marcar um exame ou uma consulta pelo plano, ok?
Continuando as regras de comercialização, né? Hoje a gente vai estar falando do livre PF, mas tem o adesão, né? Podemos considerar que é o livre por adesão, mas a gente tem os três, que são o livre PF, livre já MEI e livre juntos PME. O livre juntos é o PME, o Sou Livre, que a gente está falando que é o PF, e o livre já, que é para o MEI, ele tem uma tabela um pouco mais caro que o PME e um pouco mais em conta que o PF. E ele aceita a partir de uma vida, né? Que aí seria o livre já, é o MEI. E o PF que a gente está falando é o valor único, então sendo um PF individual ou familiar, vai ser o mesmo valor, tudo bem? Então, o PF pode fazer um contrato por CPF ou por a família, vai ser o mesmo valor através do plano, ok? Aí, a gente tem, o prazo de análise está sendo rápido, está sendo 3 dias úteis, e a data de vigência está 3 dias úteis, mas também depende do pagamento do boleto, porque assim, depois dos 3 dias úteis, tem análise e gera o boleto. A nossa vigência é igual à regra de muitas operadoras. Quando pagar o boleto, tem a vigência. Então, se ele pagar já, né, no terceiro dia útil, vai ter também já 3 dias úteis da assinatura. Mas se ele quiser pagar, ele tem até 7 dias para pagar o boleto, tá? Então, 7 dias, quando ele pagar o boleto, aí vai ter a vigência do plano. 24 horas para compensação, né? Mas ele vai ter abertura. Então, se for uma vigência futura, aí tem que lançar a proposta no sistema depois. Porque quando implanta, né, já fica 7 dias, 7 dias corridos o vencimento do boleto. Quando ele pagar, 24 horas, né, para dar baixa, e depois ele já tem vigência do plano, ok? E a data de vencimento é a mesma data de vigência, né? Então, vai ser a data que ele pagar o boleto. Renato? Oi? Só um minutinho. A Rina, que é corretora, levantou a mão, queria fazer uma pergunta. Rina, você pode abrir seu áudio, por favor? Oi, é Rina. Bom Carolina, dia. tudo bem? Bom dia. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Esse convênio, ele aceita a pessoa física, né? E ele aceita criança de 2 anos com CPF ou não? Sim. Eu terminei esse agora, né, do data de vigência, é justamente esse que eu vou falar. Eu sei que você... Ah, desculpa. Não, sem problema. Eu sei que o mercado está fechando, né, essa questão da criança, né? Então, Sim. Então, vocês... E eu sei que tem uma demanda alta, né? Então, eu vejo que muita mãe que assim que o filho nasce quer fazer o plano para o recém-nascido. Às vezes não quer nem para ela, mas tem uma procura alta. Tem uma Exatamente. nossa que saiu agora, que não vai vender mais PF. Tem outra que dia 31 vai sair. Então... Sim, tem várias saindo, né? Dando uma explicação por cima, assim, para vocês sobre isso, assim, né? Que acontece, do 0 aos 3, né? Ou até, como eu tô aqui, do 0 aos 6 anos, criança utilizar o plano dá um sinistro alto para a operadora, né? Então, Sim. É muita consulta, exame, pronto-socorro, por isso que muitas operadoras começam a vender, depois sente o sinistro e fecha as portas. A Livre, ela vai aceitar, mas ela colocou uma condição especial para não recusar. De 0 a 6 anos aceita com o titular junto. Então, você quer fazer um plano para uma criança, aí você vai ofertar o Livre, aí você vai passar para a mãe, né, ou pai, ou um responsável acima de 18 anos, que precisa entrar junto do plano. Então, isso vai dar vai diluir o sinistro, né? Então, vai ser 2 pessoas no plano. A partir de 7 anos, pode entrar sozinho, não tem problema. De 0 a 6 anos, por essa questão do sinistro, aí a gente aceita tendo o titular junto, tudo bem? Então, resumindo, não aceito. Não, sozinho não. Sozinho então, não. Tá certo. Eu precisava sozinho, entendeu? A pessoa não está conseguindo fazer. Só quer sozinho. Então, não adianta, né? Infelizmente. Sozinho não. Se a mãe entrar junto, tudo bem. Aí sim. No PF mesmo, não precisa ser PME a mãe entrar junto. No PF. Não, a mãe quer fazer sozinho, essa é a dificuldade, né? E ainda mais com esse monte de descredenciamento aí, né? Que não vai mais fazer e tal, então tá. Tá complicado. Sim, tem uma procura muito alta nessa idade, mas em compensação é uma massa que quer adquirir o plano, só que tem uma alta utilização, entendeu? Então, essa questão. Então, a gente consegue aceitar se você conseguir convencer a mãe a entrar.
Ok? Tá bom. Obrigada, viu? Nada. Voltando. Renato, pode seguir? Eu tenho uma pergunta da Rosa, mas como você vai falar sobre regra de aceitação, eu acho que você vai responder a pergunta da Rosa. Rosa, Fechou. caso fique ainda alguma dúvida, você coloca no chat, por favor, tá? Pode Beleza. seguir, Renato. Ok. Aqui temos aceitação de agregados, tá, gente? Então, que também vale para o PME, para o PF também vale, apesar do PF poder fazer um contrato para cada vida, né? Então não teria tanto esse problema. Mas o que acontece? A Livre aceita agregados? Pai, mãe, padrasto, irmãos, cunhado, tio, sogro, genro, neto? Aceita. Não aceita na inclusão futura, mas aceita na venda, tá? Então, na venda, vocês podem pôr esses agregados. E tem prestador também aí na apresentação, mas é mais válido para o PME, né? Para o PME que a gente aceita. É aquela mesma regra de aceita na entrada, mas não aceita na inclusão, tá? Então, na entrada vai aceitar. Para o PF, vocês não vão ter muito esse problema, porque pode fazer individual ou familiar, vai ser o mesmo valor. E se faltou uma vida depois, um irmão quer entrar, um tio, não tem problema, pode fazer um PF para ele, um contrato só para ele ou só para a família dele. Então, não tem esse problema, tá? Mas a gente tem aceitação também desses agregados para vocês saberem que não é só dependente legal que é filho e cônjuge, a Livre também aceita agregados. Aí a gente entra na área de abrangência, para vocês verem que a área é ampla, né? Como passei uma rede ampla, né? Então a área também é ampla. Então, até em São Paulo capital, mas a gente entra em Arujá, Barueri, Carapicuíba, São Bernardo, São Caetano, lá no ABC, Poá, Suzano, na região aqui, Mogi também. Então, entra Osasco, Diadema, Guararema, Francisco Morato, Cajamar. Então, vocês veem que é uma área ampla, desde São Paulo, Zona Norte, Zona Oeste, um pouco mais para quase chegando na região de Jundiaí, né? Mas não chega em Jundiaí, claro, mas Guarulhos, Alto Tietê, pega todas as regiões aí principais, a área de abrangência do plano. Então, vocês vão ter uma gama grande de clientes, né? Que é no principal foco aí de São Paulo, né? Para estar ofertando o produto. Esse aqui, vou falar rapidamente, mas é porque tem, né? Mas é do PME, tá? Então, empresas que for segurança armada e transportes vai ter aceitação. Por quê? Porque a Livre não tem internação. Então, ela consegue aceitar esse risco dessas empresas, porque ela não tem a questão da internação. Então, quando tiver empresas também nesse porte, também tem aceitação. Doutor, Oi. aceita prestador de serviço mesmo sendo MEI? Melhor do que isso. O que acontece? A gente aceita o prestador de serviço, a gente consegue aceitar naquela cartinha. Então, a Livre tem também aquele modelo de cartinha, muitos já devem conhecer já aquele modelo padrão. Tem lá no site, no link que eu coloquei aqui no chat, depois eu vou jogar de novo, que é entrar no site da Livre e clicar em corretores, né? Vai ter lá os materiais, tem lá uma cartinha, você preenche, o dono assina e ele consegue entrar como prestador. Então, é bem simples, então não precisa nem ter o MEI para estar entrando como prestador, tá? Então, aceita a cartinha, que é até mais simples do que ter o CNPJ, ok? E no MEI ou qualquer outro CNPJ, tem que ter um tempo de abertura? Aí, gente, sobre MEI, EPP, ter os 6 meses de abertura precisa sim, tá? Isso só para vocês saberem, todos os operadores têm que cumprir porque é uma norma da ANS. Então, citando um pouco, assim, do que aconteceu, há muitos anos atrás, né? Lá 2017, 2018, tinha muita venda de MEI, porque alguns corretores abriu o MEI para o cliente para conseguir vender por CNPJ. O cliente depois não sabia que tinha MEI, então isso resultou em muito problema para a ANS, para a Receita, para os clientes que não sabiam que tinha CNPJ. Então a ANS criou uma regra para as operadoras, todas têm que cumprir, que é ter 6 meses de abertura. Por quê? Porque se a empresa tem 6 meses de abertura, dificilmente um corretor teria aberto para eles um CNPJ e depois de 6 meses teria ofertado o plano sem ele saber que tinha um CNPJ. Então, foi devido a esse problema que teve no passado. Então, é válido para todas as operadoras, tá? Então, toda operadora, para aceitar essa empresa, tem que ter 6 meses. Se aceitar e não ter, aí, quando a ANS fazer uma auditoria nos clientes da operadora, ela pode ser multada, tudo bem?
Ok, Renato. E aceita motoboy? Aceita, aceita. Vocês, quando vocês têm cliente de motoboy, serviço de malote não realizado por correio, segurança armada, vocês dificilmente conseguirão que uma operadora aceite, porque é igual criança de 0 a 3 anos, é o mesmo motivo. A operadora sabe que se aceitar aquela empresa, ela não vai ter um ganho, ela vai ter um prejuízo devido à autossinistralidade. Qual questão? Internação. A Livre não possui a internação, né? Ela vai fazer aquela ponte, como eu falei para vocês. Passou mal, né? Uma urgência, está lá no hospital dali, vai precisar de uma internação, ela remove para o SUS, já quando tiver a vaga, então ele não vai ficar desamparado, né? Ele vai ter uma segurança que ele não vai ser abandonado pela Livre, né? Ele vai ser passado para o SUS, sim, mas só quando tiver uma vaga. Então, a internação, o custo não fica com a Livre, então passa para o SUS. Então, a gente consegue aceitar essas empresas de segurança armada e serviços de entregas rápidas, que vocês dificilmente conseguiriam em outras operadoras, por ser essa questão do plano ambulatorial. Ele vai ter a cobertura no final das contas, só que quando for uma internação, ele vai conseguir até de uma forma mais rápida, né? Porque a Livre vai já achar uma vaga para ele, mas não vai ser dentro do credencial da Livre, vai ser no SUS. Então, por isso, tem a aceitação sim, tudo bem? Tudo bem, Renato. Pode falar. Seguir. A Adriana fez uma pergunta, mas a gente comenta sobre essa sua dúvida um pouco mais para frente, tá, Adriana? Fechado. Pode seguir, Renato. Fechado. Aqui com a participação, na verdade, eu já adiantei para vocês, né? Então, é R$50 em consultas, somente em consultas e somente se for sem passar pelo médico da Livre. Se ele for no doutor consulta, se ele for no São Camilo e quiser marcar dermatologista, ele vai conseguir marcar o gastro, só que se for sem o médico da Livre, para a gente ter essa moderação, aí ele paga a taxa de 50 que vem na fatura, ok? Então, é só um fator moderador que é válido só para consultas que vai ser cobrado. Fora isso, nenhuma outro tipo de cobrança. Tabela de preço. Então, aqui já é a parte final, tá, gente? É a tabela de preço. Então, tem no site aqui que eu coloquei para vocês no chat. Quem entrou já ia ter, mas pode ser que tenha pessoas que entrou depois, eu vou depois jogar aqui no chat. Esses são os valores do produto Sou Livre. Sou Livre é o quê? É o plano PF da Livre. Sou Livre. Então, de 0 a 18 anos vai ter aqui a partir de 162. Se vocês compararem com a concorrente, vocês vão ver uma redução de custo muito grande, porque vocês vão pensar, é um plano que não dá internação. Mas vocês têm... o que o cliente pode entender? Primeiro, a rede de credenciada. Se você comparar com os planos, que geralmente vai comparar com os planos completos, primeiro vai ser, na verdade, o primeiro é o valor. Ele vai ser mais caro, tudo bem, ele tem internação. Em segundo, mesmo que, além dele ser mais caro, ele não vai ter o benefício de ter uma rede tão boa quanto a da Livre. Renato? Renato? Adriana, como a internet do Renato travou novamente, até que ele volte, o Lima vai falar com você sobre a sua dúvida, tá? Oi, Adriana. Então, vamos lá. O plano de saúde, ou seguro-saúde, até 1998, ele não era regulamentado. Então, as operadoras ofertavam o que queriam, as seguradoras ofertavam o que queriam, né? Elas mesmas dimensionavam o tipo de produto que elas iriam trabalhar. Em 1998, o Ministério da Saúde criou uma lei, que é a 9656/98, determinando o número, uma forma para que todas as operadoras conseguissem trabalhar, né? Então, elas criaram os seguintes produtos: o hospitalar, o obstetrício, o hospitalar com obstetrícia e o ambulatorial. Quais são as diferenças deles? Você tem o hospitalar obstetrício com o ambulatorial, que é o que nós comercializamos normalmente, que é o plano padrão. E aí você tem só o hospitalar, que a palavra já fala, é o plano que vai dar cobertura só no hospital.
Então, você tem, por exemplo, como exemplo aqui no mercado, a Cuidar-me hoje. A Cuidar-me tem um plano que é só hospitalar. E tem o ambulatorial, que ele compreende consultas. Eu não sei onde eu parei, então vamos lá. Então, o ambulatorial, ele compreende consultas, os exames em laboratório, e não compreende a internação. Então, vamos dizer assim, o ambulatorial, ele é o oposto do hospitalar, né? Tem o hospitalar que só tem o hospital, só tem o atendimento dentro do hospital, e tem o ambulatorial que não tem o hospital, não tem as internações. Ele só tem as consultas e os exames e os tratamentos em ambulatório, né? E o que a ANS considera uma internação? É aquele usuário que fica dentro do hospital há mais de 12 horas. Ele passou de 12 horas, é uma internação. Você entendeu? Não sei se eu fui claro com você na pergunta, Adriana. Meu áudio tinha caído, Adriana, né? se você quiser, se você tiver mais dúvidas, aí depois o Lima pode falar com você à parte, tá bom? Renato, a sua internet travou quando você entrou na tabela de valores, tá? Ah, beleza. O que eu estava falando para vocês é assim, esses são os valores do produto, né, do Sou Livre, que é o plano PF, e ele é um plano que vocês vão notar, duas coisas, né, que vocês vão estar oferecendo para o cliente. Primeiro é uma redução de custo. Então, vocês vão comparar lá com um plano completo, ele vai ter uma redução de custo quando você oferece o produto da Livre com um produto ambulatorial. Então, ele vai ter uma redução de custo. Muitos clientes buscam o custo e até estamos tendo reajustes, né? Até mais pesado das operadoras todo ano. Na verdade, a tabela comercial, né? Às vezes tem reajuste 2 vezes por ano. Então, são reajustes que às vezes pesa para o cliente não querer o plano de saúde, vocês vão conseguir estar oferecendo da Livre. E o item 2 é a rede, porque assim, por mais que eles consigam, às vezes, comprar um produto completo, a rede que ele vai ter na Livre, ele vai ter uma rede altamente qualificada, né? Então, ele vai ter nomes de peso como São Camilo, como A Mais, Doutor Consulta, Fêmea, são nomes importantes que ele vai conseguir, e vai conseguir utilizar o plano de forma até mais rápida, né? Porque ele vai conseguir uma rede qualificada que geralmente, quer dizer, uma rede mais cara que ele não vai conseguir em planos inferiores nas operadoras com plano completo, né? Então, ele vai ter uma rede de um plano superior pelo preço inferior. Por quê? Porque é um plano de segmentação ambulatorial, né? Então, ele vai ter essa questão do valor agregado no plano, vai ter um plano com custo reduzido, que vai fazer uma diferença no financeiro dele, e ele vai ter uma rede melhor, né? Sem contar os R$200 que, para não os clientes, mas para uma boa parte pode fazer uma diferença, pode ser algo incisivo dele contratar o plano, porque ele vai ter aqueles R$200 por vida mensal. Quem toma um medicamento, por exemplo, vai ter uma boa economia, quem faz uso de medicação contínua vai ter uma boa economia em relação ao plano de saúde. Então, quando vocês estiverem oferecendo um livro, vocês vão estar oferecendo um produto da segmentação ambulatorial, que é algo novo, mas você vai estar oferecendo uma redução de custo, que é algo que muitos buscam hoje, ainda mais com os reajustes que estão tendo no mercado, e também vai ter uma rede qualificada, que ele vai ser bem atendido pelo plano que ele está contratando, ele vai ver a diferença de ter até uma rede melhor do que um plano completo, vamos dizer assim, né? Plano completo, só que tem aquela rede básica que às vezes ele demora até para marcar uma consulta, né? Então, tem essa questão. E para a Donina fez uma pergunta, né? De idade, né? De idade até 65, tá? Até 65 a gente está aceitando sem problemas. Acima disso, vai para uma análise, mas também pode mandar que a gente manda para análise. Ok? Ok, Renato, tem uma pergunta que ficou para trás. A Kátia quer saber se tem reembolso para consulta. Reembolso não temos reembolso. A gente já tem uma rede, né, bem ampla, né? Os hospitais têm consultas e exames, tem o doutor consulta para consultas e exames e tem, né, todos os laboratórios para a parte de exame, mas cobertura reembolso não.
cobertura reembolso, não. Ok, pode seguir. Fechado. E sobre, finalizando, seria isso do plano saúde aqui, tá? Então, vocês vão, quando vocês estarem cotando no sistema os valores com os concorrentes com plano completo, vocês vão notar uma redução de preço, e além da redução de preço, vocês podem estar oferecendo essa garantia da Livre, né? Então, vai precisar de uma... Qual que é o problema desse plano? Não tem internação. Mas, quando for um pronto-socorro de urgência e emergência, a Livre vai fazer esse direcionamento. Então, vocês podem vender de uma forma mais tranquila, porque a Livre vai fazer esse direcionamento do plano. Então, ele vai precisar de uma urgência, como eu falei. Ele vai para o SUS? Sim. Só que a Livre vai fazer a captação dessa vaga e vai transportar. Ele vai fazer todo o processo para ele e ele vai direto para a vaga já certa do SUS em casos de internação, né? Então, a gente sabe que poucos precisam, a porcentagem baixa, mas quando precisar, vocês vão ter essa segurança que ele vai estar fazendo essa remoção. Com um valor mais em conta, que vocês vão estar oferecendo um plano com uma redução de custo melhor, para aqueles clientes que, às vezes, vocês podem até perder por um custo das operadoras que está cada vez aumentando, né? Está tendo reajustes mais elevados. E você vai estar oferecendo uma rede, muitas vezes pode até não conhecer, né? Então, assim, nunca ter tido acesso, né? Um cliente com uma baixa renda, ele ter acesso a um A Mais, a um São Camilo. Então, ele vai ter acesso a uma rede, ele vai ser muito bem atendido através do plano de saúde dele com um custo menor, né? Então, esse é o diferencial do plano. E já respondendo o Brunelli, de 0 a 6 que vocês vão ter uma procura alta, a gente vai aceitar, só que tendo titular, tá? Aí, a partir de 7... aceitando normalmente, de 0 a 6 tendo com titular. Ok, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode abrir o áudio. Todo mundo sem dúvidas. Sem dúvidas. Se tiverem dúvidas no dia a dia, Ou com dúvidas, né? Ou com dúvidas, muitas dúvidas, são tantas que ainda... eu penso o seguinte, vou aqui provocar, né? Eu penso que é algo novo, a gente precisa entender ainda melhor. O Renato, ele vai disponibilizar material para que a gente analise, né, Renato? Sim. Ele também vai... eu acho que também é importante consultar, até para ter um preparo na hora de conversar com o cliente, os detalhes da cobertura ambulatorial, porque é uma operadora submetida à ANS. Tudo que eles estão fazendo obviamente, em consideração a regras de ANS, inclusive coberturas de rol. É um plano muito novo, assim, e nos chama a atenção. Então, vou dar um exemplo, né? Um dos tratamentos mais caros que você pode ter no plano de saúde é o tratamento oncológico, né? A Livre, por força de ANS, ela é capaz de atender todo o tratamento, menos internação. Então, assim, se o usuário ele vai precisar, obviamente, fazer quimioterapia, radioterapia, ele vai precisar fazer tomografia, ressonância, ele vai fazer a nível ambulatorial e é uma cobertura prevista no plano ambulatorial e é prevista no Livre, né? Então, são alguns detalhes que nos chamam a atenção e realmente é algo novo, né? Então, poxa, mas... E cardiologia, até onde a gente consegue a cobertura? Toda ambulatorial, né? Sim. Cirúrgica não, que é esse o caso. Então, assim, tem alguns detalhes que a gente precisa entender melhor e encontrar o cliente para o produto, né? Então, tem aquele cliente que não quer se submeter, vou dar um exemplo aqui de uma parceira nossa, mas que trabalha com público C e D. Assim, olha, eu não quero me submeter a uma rede de uma operadora muito pequena, como um Ameplan, por exemplo, que tem lá consultórios que são muito distantes, são grandes estruturas, eu não quero me submeter a isso, mas eu tenho a internação, mas eu prefiro ter acesso a uma rede de laboratórios e uma rede de consultórios de um padrão melhor, e eu abro mão da internação, já que eu sou um jovem, a possibilidade é pequena de eu me internar, e se sofrer algum acidente, eu vou ter o atendimento de pronto-socorro, e se evoluir para uma internação, eu vou conseguir, porque a Livre se responsabiliza em me colocar em um hospital público enquanto eles têm acesso a essa vaga, enquanto não conseguir me colocar no hospital público, eles me garantem que eu fique no hospital credenciado que eu entrei no pronto-socorro.
Então, é um produto que me atende, entendeu? Então, o corretor, acho que é uma nova possibilidade, e o corretor vai estudar para quem indicar esse tipo de produto. Então, essas considerações que eu faço. Não sei se vocês querem fazer mais algumas, entendeu? A Rosa da Mel levantou a mão. Oi. Renato, você falou no início sobre um grupo ao qual a Livre estaria ligado. Você disse um nome, você pode repetir, por favor? MedSalva. Como é? MedSalva. Vou até colocar no chat aqui, ó. MedSalva. É uma empresa que faz remoções de ambulâncias hospitalares e já presta serviço para grandes operadoras. Tá. Então, já é uma empresa grande no setor, que a gente é uma empresa, a Livre é subsidiária dessa empresa maior por trás da Livre. Entendi. Posso falar da MedSalva? Pode. Eu sou falador, né? A MedSalva, já há muitos anos, ela atende o mercado. Eu conheço, porque eu já trabalhei em outras operadoras que contratam a MedSalva. Então, a maioria das ambulâncias que você vê envelopada, vamos dizer assim, com o nome da operadora, não é da operadora. Na realidade, são empresas como a MedSalva. A MedSalva, ela detém boa parte das operadoras. Por exemplo, o Sistema Unimed, quase todos é da MedSalva. Você tem, acho que Sul América também é da MedSalva. Então, você tem várias operadoras que contratam esse serviço. Ela já tem, provavelmente, uns 20 anos, a MedSalva, assim. E eu acredito que ela venha a estar hoje entre as maiores do mercado. Não sei, assim, não sei te colocar o número, até o Renato pode colocar o número, mas ela provavelmente ela lidera esse mercado, né? Então, obviamente, para ela foi mais fácil lidar e montar um plano de saúde, porque ela é do meio, né? Não sei se o Renato quer colocar mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Junto com a BEM, é uma das duas grandes hoje, a termos nacional, a MedSalva já atende. Então, é um nome que você pode pesquisar, você vai encontrar tudo. O Lima falou já bem, né? Mas junto com a BEM, né, a MedSalva é duas maiores gigantes nacionais aí, já no setor, que já tem mais de 20 anos de experiência. Tudo bem, Rosa? Sim, Renato, eu acho que é isso. Não Perfeito, tem obrigada. mais pergunta no chat. Qualquer coisa, vocês podem procurar os seus supervisores. Oi, Rosa. Eu até tenho mais uma. Eu Pode falar. gostei, parabéns, Renato, pela apresentação. Vamos Obrigado. começar a trabalhar. Eu queria saber se você tem um material, por exemplo, banner, WhatsApp pronto para passar para a gente, que aí agilizaria, né? Bacana. Obrigada, viu? Nada. Esse link que eu passei para vocês vai ter tabela, vai ter rede, vai ter imagens com folders para baixar. Então vocês vão conseguir o material para esse link. Qualquer coisa assim a mais, vocês podem estar solicitando para o supervisor que eles tenham acesso aqui comigo no WhatsApp. Isso, tem tudo no link. Isso, eu pedi lá para o site colocar já as imagens que eu mando no WhatsApp, a tabela, para facilitar naquele site ambiente aberto, para todo mundo conseguir baixar. Até essa apresentação consegue, é uma apresentação que está naquele site já também, e tem até vídeo, tem um videozinho também que eu vou compartilhar com eles, que resume um pouco da Livre também. E qualquer coisa que precisar mais, pode acionar o supervisor da Unisaúde para ele estar falando comigo, eu vou estar dando qualquer suporte que for necessário. Muito obrigada. Eu agradeço. Tá bom. Então, vamos encerrar? Parabéns para vocês. Então, obrigado a todos. Obrigado pela coordenação, mais uma vez, da Vera. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Ficamos à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa, procurem os seus supervisores. E a gente vai estar sempre aqui à disposição para poder passar as informações para vocês, tá bom? Bom dia a todos e bons negócios. Bom Obrigado. dia, gente. Obrigado pela participação de todos. Obrigado. Valeu, Renato. Tudo de bom. Obrigada a todos. Acho que tem alguém que levantou a mão agora. Será que é dúvida? Não, acho que é tchau.
Chegamos a 70. Acho que podemos encerrar aqui, né? Já saiu? Vou terminar a gravação, né?